conversou, então a gente já falou da panela, já falou que é preciso refratário. Eu queria que você destacasse para a gente quais são os refratários mais usados em panelas de fundição e por quê, né? Por favor. Perfeito. Eu vou pegar o gancho da pergunta anterior. Então, assim, você tem, na verdade, toda uma cronologia histórica, né? Começando com as areias, depois indo para as massas plásticas, e aí, mais ou menos na década de 90, começou-se a popularizar o uso dos concretos refratários, tá? O concreto refratário, para quem nunca teve contato direto com ele, lembra muito um concreto de construção civil. A grande diferença é que você pode aquecê-lo até temperaturas bastante elevadas, de 1450, 1500, 1600 graus, e ele não perde as propriedades. Com esse conceito, a ideia era fazer vasos, né, a panela não deixa de ser um vaso de contenção, sem juntas, com muito mais durabilidade. Mas aí, claro, a primeira geração sempre é uma coisa mais empírica, né? Os concretos sílico-aluminosos, que foram da primeira geração, década de 90, eles tinham algumas vantagens, mas eles tinham tantas desvantagens em relação à massa plástica que eles acabaram sendo abolidos. Duas desvantagens principais. Precisar de um misturador para você fazer eles, enquanto a massa plástica, você abre um balde e ela está pronta. E segundo, ter que fazer toda uma curva de secagem muito delicada, porque saiba que concreto refratário explode. O thermal spalling, ele é um efeito muito parecido com o que acontece em um grão de milho de pipoca. Se você aquece o refratário muito rapidamente, você gera uma superfície impermeável, que retém aquela umidade toda na forma de vapor, e chega uma hora que a pressão do vapor supera a resistência mecânica dessa carcaça impermeável, e você literalmente estoura. Eu já vi explosões aí de peças de 3, 4 toneladas que destruíram completamente um forno, né? Então essa primeira geração dos refratários na forma de concreto, ela quase não trazia vantagens. E acredite, Fernando, por causa disso, por muito tempo começou a se voltar a usar massas plásticas, porque se via que não tinha tanta vantagem usar concreto. Mas aí é que entra essa nova geração de concretos, onde a Zetec Refratários é uma das pioneiras. A gente buscou tecnologias da Alemanha, tecnologias europeias, para trazer para o Brasil a nossa linha de concretos CAST 855. Esses concretos, eles têm duas características importantes. Alta durabilidade em serviço, então eu vejo aqui algumas perguntas relacionadas à campanha. Isso é difícil você numerar, porque uma panela de 500 quilos de metal não vai ter uma campanha igual a uma de 5 toneladas. Né? Mas o que eu posso afirmar para você? Dependendo do tipo de metal ferroso, por exemplo, um ferro cinzento, que é bem agressivo, você usando um refratário de segunda ou terceira geração da linha ZTCast 855, é possível triplicar, ou em alguns casos, usando o concreto de pega química, um concreto mais elaborado, que não usa água, usa um aditivo ligante, já chegamos a quintuplicar. Exemplo numérico, a panela durava, por exemplo, com massa plástica 2 semanas, a gente chegou aí tranquilamente próximo de 3 meses de campanha. Então, são resultados muito bons em fundições de grande porte, fundições integradas, e que a panela realmente é um equipamento imprescindível para a cadeia produtiva. Tá? Muito legal, muito legal. E essa questão que você está falando aí, eu acho que me surpreendeu quando você me falou a primeira vez. Então, quer dizer, se eu não tiver cuidado, então eu posso explodir a minha fundição, explodir a minha panela e provocar, de repente, até um problema grave, né? Um acidente, sim. Um acidente, Exatamente. se eu não tiver os cuidados necessários ali com o nosso refratário. E aí já vem nessa sequência aí, né? A outra ponto pergunta importante, um ponto importante, eu não sei se tinha a ver com a pergunta, até desculpa interromper, mas é que quando se fala de segurança operacional, é o ponto mais crítico de toda a fundição, você concorda comigo, né? Então, uma recomendação que a Zetec faz é assim, quando tem uma fundição que quer fazer a migração de massa plástica para concretos, é imprescindível que a Zetec faça um acompanhamento técnico. Nós temos, como a gente bem falou ali, o Anderson, o Clayton, que trabalham aqui mais do sul, temos em São Paulo o Alex, que é um técnico refratarista muito renomado também, enfim, várias regiões do Brasil, a gente desloca os nossos técnicos, fazemos uma avaliação da possibilidade de, com a infraestrutura que a fundição tem naquele momento, utilizar ou não o concreto, e se ela tiver
condições de receber o treinamento, com certeza as primeiras campanhas das panelas terão 100% de acompanhamento dos técnicos da Zetec. Justamente para garantir todo esse cuidado, né?